Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado, dia de Clássico Grenal, dia de jogo importante, dia, decisivo, para muitas coisas dentro do Colorado, que tem, uma pressão interna muito grande, mas que também fez uma preparação muito diferente para o Clássico Grenal. Tyson se manifesta nas redes sociais sobre um possível retorno ao Internacional e também a pressão de uma das maiores organizadas do Internacional em cima deste clássico Grenal, que tem mistério por parte dos relacionados do Inter e uma novidade no time do Grêmio do Renato para esse confronto. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos trocar uma ideia então. Afinal, hoje é dia de jogo importante. Dia de jogo do Inter, dia de Grenal, clássico 4-3-9. Jogo na Arena a partir das 6h30 da tarde. Eu quero trazer aqui para vocês um rescaldo de tudo que você precisa saber antes do clássico Grenal. Afinal, o sábado do Inter foi bastante movimentado e também, promete um domingo aí agitado em relação a informações do Internacional para esse momento tão importante. Deixa eu deixar o convite aqui para vocês. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal. Hoje um pré-jogo muito especial no Vozes do Gigante. A partir das 2 da tarde, a gente já vai estar direto da arena com o pré-jogo, 4h30 de duração, preparando, o torcedor colorado para a partida que pode, definir o futuro do Internacional na temporada. Quero lembrar vocês também que esse boné que eu estou usando está disponível aqui na descrição do vídeo. Quero falar um pouquinho sobre a preparação do Inter, afinal o Inter está armando um clima de decisão para esse jogo, um clima de final, um clima de decisão, um clima que teve, inclusive nos últimos dias, uma ida a um resort em Viamão para uma preparação um pouco mais escondida. Uma preparação reclusa, dos jogadores, da comissão técnica, da própria diretoria, que saiu do CT do Parque Gigante e foi até Viamão para evitar, claro, protestos neste sábado. Eu estive no estádio Beira-Rio, fui dar uma passadinha lá na Inter Store, muita gente, aproveitando o sábado de sol e certamente, se o Inter treinasse no CT do Parque Gigante, seria avisado, ali na Edivaldo Pereira Paiva algum protesto. Então o Inter evitou tudo isso, foi lá para o seu resort, concentrou na sexta-feira, concentrou no sábado e voltou para sua concentração original agora no meio da tarde de sábado, onde vai ficar todo domingo até a hora de partir para a arena. Algumas situações, melhor dizendo, são postas, tá? O Simon Bianchini, que é repórter de GZH, ele fez um plantão no hotel do Internacional e viu que 3 jogadores titulares, ou possíveis titulares, não desceram do ônibus, que veio lá de Viamão para o Hotel Colorado e que podem ser desfalques no Grenal. Eu dou praticamente como certo aqui, tá? O René não deve jogar o Clássico Grenal. René é uma situação curiosa, inclusive, O Inter não divulgou nenhum boletim médico em relação a esse jogador. Se falava em desconforto muscular, mas ele vai para o 4º jogo, já com problema muscular. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense, não jogou contra a equipe do Atlético Mineiro, não jogou contra o América e ficaria fora então do Clássico Grenal. Uma nova oportunidade para o Tauan Lara, que vem sendo oportunizado aí pelo Mano Menezes, e é um jogador que o Inter tem uma perspectiva, inclusive importante, de saída desse jogador no futuro. Um jogador que vem do celeiro de Ases, que vem sendo lapidado para ser uma venda importante do Inter. Fabrício Bustos é outro que treinou, mas foi fazer um teste, para saber se tem condições. O Inter ainda não divulgou a lista dos relacionados até o presente momento. Então é um jogador que também pode sair da lista dos relacionados e virar um desfalque importante aí no time do Internacional. Com isso, o Igor Gomes, entraria do lado direito sem grande mistério. Outro nome que foi ventilado, inclusive trouxe informação para vocês aqui durante o sábado, é Charles Arangues. E esse chama a atenção, porque o Inter divulgou nas suas redes sociais fotos do Arangues treinando normalmente lá no Vila Ventura. Então é muito louco, porque o Inter saiu do Vila Ventura e foi até o hotel e o Arangues não estava entre os concentrados. Então ele deve ter sido liberado, para ir à sua residência, enfim, sei lá o que aconteceu com o Arangues, mas a tendência é que ele não deva estar relacionado para esse jogo. Vamos ver o que diz a lista aí que deve ser divulgada pelo Inter ou não, neste domingo aí nas vésperas do Grenal, certo?
Como é que a gente pode projetar, então, esse time do Internacional para entrar em campo contra o Grêmio? Com o Kehler no gol, deve ser o titular e não o John, né? O Mano entende que o Kehler é o titular do Inter e isso não deve mudar. Igor Gomes, Moledo, Mercado, Itaú Lara, Gustavo Campanharo, Johnny ou Baralhas, tendência do Johnny, Maurício, Alan Patrick e Wanderson e na frente o Alexandre Alemão. É a tendência de time do Inter para o confronto. Mano, de novo, né, tentando rechear um pouco mais o meio, né? O Johnny é um jogador muito elogiado por todos nos bastidores, né? Um jogador que dá um pouco de intensidade para o meio-campo do Inter. Todo mundo sabe que ele é contestado, mas neste momento todos os jogadores do Inter vêm sendo contestados, sem exceção, né? São 4 jogos sem vencer, 4 derrotas seguidas, mais um empate ainda contra o Nacional, 8 gols sofridos nos últimos 5 jogos. É muito, na verdade é mais, né? 2, 4, 10 gols sofridos nos últimos 5 jogos, uma média de 2 gols por partida. O adversário é o Grêmio, né, que também tem problemas, né? O Grêmio não vence há bastante tempo, tá coladinho ali no Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter que não pode ingressar na zona do rebaixamento nesta rodada, porque o Vasco perdeu para o São Paulo e o Goiás empatou com o Bahia. Então isso impede o Inter de entrar no Z4. O Inter é atualmente o 14º colocado e no pior cenário pode terminar a rodada uma posição acima do Z4, na 16ª colocação, dependendo do que acontecer entre Corinthians e Flamengo e Cuiabá e Cruzeiro, que são os jogos deste domingo, além do clássico Grenal. O Grêmio não vai ter o Vina, né, o cara que inclusive decidiu, né, o primeiro Grenal do Campeonato Gaúcho, né, por um problema físico não deve atuar. No seu lugar, o Renato vai apostar num atacante, Everton Galdino, né, o jogador que vem fazendo alguns gols aí nos últimos jogos, e no mais o Grêmio segue escalado, tá? Lembrando que o João Pedro tá fora, assim como o PP, meio-campista que não fica à disposição. Goleiro, Gabriel Grando, Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante e Carbajo, Cristaldo, Bitelo, Galdino e Luiz Soares. É o provável time do Grêmio para esse jogo, certo? Você sabe, né? Seu palpite para esse jogo? KTO.com. Te registra lá usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eu tô apostando, gente, num jogo feio, tá? Poucos gols. Tô até pensando se vou palpitar nesse jogo aqui, tá? Porque o sentimento do Colorado no Grenal é aquela coisa, a gente briga, a gente esperneia, a gente grita, a gente fica chateado, mas o Grenal é o Grenal, né? E essa camisa aqui sempre merece respeito quando for entrar em campo. Então, deixem aberto, tá? Mas a odd do Inter tá muito boa lá na KTO para quem quiser palpitar, né, com o coração, tá? Então, para quem quiser passar fora do jogo do Inter, tem outros 2 jogos, como eu disse, Flamengo e Corinthians e Cuiabá contra o Cruzeiro, certo? Quero falar aqui, gente, sobre mais coisas, né? Afinal, a Guarda Popular, que é uma das principais torcidas do Inter, se não a principal, emitiu uma nota, né, de novo, né, em relação ao momento do clube. Na verdade, não é bem uma nota, né? É uma publicação que, é claro, chega, né, até o ambiente colorado. No Instagram eles colocaram Grenal é obrigação. E a Guarda Popular já fez alguns protestos, né, nos últimos dias, inclusive estendendo faixas lá no CT do Parque Gigante, então é um ambiente conturbado, né? Claro que vai ser de apoio durante os 90 minutos, né, na ida para a arena, mas dependendo do que acontecer, a coisa pode esquentar ainda mais. Há quem diga, né, que o Mano Menezes sairá a partir de uma derrota no Grenal. O empate vai depender muito da forma como ele vier acontecer, né, da atuação do Internacional, do rendimento. Afinal, na quarta-feira tem Metropolitanos e Inter pela Copa Libertadores, que também é uma decisão, né? O Inter precisa vencer para seguir vivo, né, na competição principal da temporada. Então tudo isso está em debate em relação ao empate. Vitória, bom, aí é um outro cenário, um cenário diferente, um cenário de quase bandeira branca, né, no estádio Beira-Rio em relação aos próximos jogos. Afinal, são decisões, Metropolitanos, Bahia e depois o América Mineiro, jogo pela Copa do Brasil, onde o Inter precisa reverter um quadro difícil, né, depois de uma derrota por 2-0. Então esse é o ambiente da principal torcida do clube também pressionando em relação às questões que vem envolvendo os últimos resultados do Internacional. Pra gente encaminhar o nosso vídeo aqui, queria falar um pouco sobre o Taison, né? Aliás, quando a gente fala de Grenal, é claro que a gente lembra do Taison, né? Aliás, as últimas 2 grandes vitórias do Inter em Grenal passaram pelos pés do Taison. A principal, né, a derrota que rebaixa o Grêmio em 2021, aquele gol de cabeça, e a última vitória do Inter na Arena é com o gol do Taison, né? Um gol de falta, um golaço na semifinal do Gauchão de 2022.
O Tyson, ele participa, né, eventualmente de algumas lives, né, jogando FIFA, né, com alguns streamers que são amigos dele. Ele foi perguntado sobre o momento do Inter, né? Ele mostrou alguma preocupação, né? A gente tá falando aqui na possibilidade do Inter ingressar dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. E o Tyson é um cara que, por mais que tenha saído de forma, como é que eu posso dizer assim, mal conduzida na minha concepção, acho que o Inter não conduziu bem a saída do Tyson. É um cara que sempre mostra carinho pelo clube, né? Campeão da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana, né? Teve seus problemas aqui também, né? Ninguém vai esconder isso, né, na história dele. Mas ele deixou em aberto uma possibilidade de volta, né? Dizendo que, pô, gostaria de ajudar, num momento difícil, né? Ele vive hoje um momento diferente no PAOK da Grécia, é um reserva, mas que poderia agregar em termos de liderança para o Internacional. Eu duvido que o Inter vá atrás do Tyson neste momento, tá? Com essa diretoria, da forma como foi conduzida as coisas, em especial pelo presidente Barcelos, esquece, não vai acontecer. Mas é outro nome que começa a surgir aí também, esse rumor, né? Esse bastidor envolvendo o Tyson, certo? Já falei aqui sobre alguns jogadores, né? A gente fala sobre idolatria, né? Sobre ídolos, sobre voltar, sobre repatriar. É algo que a gente vai ter que olhar com mais carinho aí para a janela da metade do ano. Afinal, alguns jogadores importantes podem assinar pré-contrato. Leandro Damião, Nico Lopes, Bruno Mendes, né? Jogadores que estão aí sempre conectados com o Inter de alguma forma, beleza? Então, deixa aí nos comentários se você gostaria do retorno do Tyson ao Beira-Rio ou se já é página virada. Beleza? Então, reforço o convite, gente. A partir das 2 horas, maratona lá no VDG, direto da Arena com todas as informações, tá? Sorte para nós, né, que Fernandão esteja olhando, né, pelo Inter num momento como esse e que o Colorado possa reverter essa expectativa que hoje é negativa, mas a gente sabe que no Grenal tudo pode acontecer. Aquele abraço e a gente se vê. Fui!